Fala pessoal, hoje a gente vai brincar um pouquinho de entender como funcionam os botões, tá? A gente está usando o botão deslizante no Tinkercad, mas no Arduino é muito comum a gente visualizar esses botõezinhos assim, ó, de 2 estágios, de 3 estágios, esses assim, tá vendo? Então, para a gente entender e compreender direitinho, eu vou passar uma ideia. Aqui no baú da eletrônica eu consigo mostrar para vocês a ideia de como funcionam esses botões, né? Pelo menos para mostrar um monte, os exemplos de botões que a gente tem. Então tem botão alavanca, tem botão push pop. Esse botão alavanca é muito comum, né? Em Arduino vocês vão ver bastante. E aí a ideia da aula é a gente conseguir entender, ó, tem 3 terminais, esse tem mais, tem 3 terminais também, esse já tem 2 terminais. Então a ideia é a gente conseguir entender como isso funciona. Bom, esse meu aqui, por exemplo, tô vendo 4 terminais. Então como utilizar isso aqui no Arduino e como a gente pode manipular os dados ali, visualizando, utilizando os botões como fonte geradora de sinal, tá? Então, vamos para a aula prática, justamente para vocês conseguirem visualizar um pouquinho, perfeito? Bora lá! Pessoal, aqui está o exemplo, né? Eu trouxe aqui vários equipamentos, vários botõezinhos diferentes, né? Aqui trouxe também isso aqui é uma boiazinha, tá vendo? A água vem, levanta. Trouxe também um interruptor de luz novinho, tá vendo? Só para a gente entender um pouco como funciona essa ideia de botões. Olha só, esse aqui tem 4 terminais, esse tem 3, esse aqui tem 4 terminais. Então, esse aqui tem 2, né? Eu consigo visualizar que tem 2. Então, como é que funciona isso? Como é que a gente vai conseguir fazer no simulador e entender qual é a lógica desses botões? Então, eu tenho que pensar o seguinte: pode ser botão alavanca, né? Interruptor, enfim. Como é que eu posso utilizar eles e como eles funcionam? Primeira coisa, a gente tem que entender o sistema interno dele ali, ó. Porque basicamente é o seguinte: o interruptor ou um botão, ele funciona o seguinte, de uma forma, isso não está funcionando, de uma forma mecânica, né? Tenta imaginar aqui que é o seguinte: eu tenho um fio, essa aqui era a nossa fonte, lembra? Que eu ponho a resistência, só para mostrar. Então eu tenho uma correntezinha aqui, eu tenho passando isso aqui, algo. Né? Então, nesse passar de algo aqui, eu preciso o seguinte, eu tenho de alguma forma essa conexão. Esse fio está ligado nesse resistor, esse fio está ligado esse está ligado esse está ligado nesse e esse está ligado na fonte, no lado negativo da fonte. Perfeito? Aqui a gente vê lá no simulador a fontezinha, uma bateria, então ela tem positivo e negativo. Eu evito usar ela porque ela é carinha, né? Olha aqui na minha cidade quanto eles cobram, 17 conto. Então eu utilizo essa aqui que é recarregável, tá vendo? Essa aqui eu consigo 11.1 volts nela, essa aqui é 9. Então esses botõezinhos geralmente é 12 volts. Eu vou explicar. A gente já viu no cardzinho, vocês conseguem visualizar uma aula bem básica de eletrônica, de elétrica, resistência, potência, né? Potência não. Tensão, resistência e corrente. E aí a aula de hoje é basicamente a gente entender como funciona o botão. Então vamos pegar esse fio aqui, ó. Esse fiozinho aqui, ó, daqui aqui, ele vai ser representado aqui agora, ó. Vai ser assim, ó. Então, esse fio, ele está conectado. Por exemplo, se eu pegar esse fio aqui, ó, ele simula bem esse meu fiozinho, perfeito? O que acontece se eu vier aqui e romper esse fio, né? O que vai acontecer se eu romper esse fio? Eu vou abrir ele, concorda? Então, aqui eu não vou ter mais conectividade. Então, basicamente, o que os nossos botões vão fazer, ó, tá vendo? Esse botão,
esse botão aqui, ó, que é diferente para destravar, é um botão de segurança, ó. Quando você aperta ele não volta mais, você tem que apertar e rodar. Esse botãozinho aqui, ó, esse sensor aqui de boia, como é que ele vai funcionar? Ele basicamente, ele acionado é um fio ligado e ele não acionado, né? Ele desligado, ele é um fio cortado. Então, ligado, ele faz essa conexão e desligado, ele deixa em aberto. Basicamente isso. E aí, como é que eu vou fazer para entender isso? Eu trouxe aqui um multímetro, justamente para a gente vir nessa opção aqui, ó, que ele vai mostrar a conectividade. Olha o que acontece. Se eu ligar um fio no outro, ele apita. Então, basicamente, ó, se eu ligar esse fio nesse fio aqui, ele vai apitar. O que ele está informando? Ele está informando o seguinte, que toda vez que eu tiver esse apito, eu tenho um fio ligado. Então, olha só. Primeiro teste que a gente vai fazer, vamos descobrir aqui, ó. Ela está desligada assim e está ligada assim. E como é que eu sei isso? Eu sei porque eu já conheço essa bombinha, esse sensor. Não é bomba, é um sensorzinho, é uma boia, tá? Tá vendo? Então não apitou. E o que acontece se eu fechar ela? Eu vou vir aqui. Ela vai apitar, tá vendo? Ela vai mostrar que está a conectividade. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se vier uma corrente por aqui, ela vai passar por aqui e vai voltar aqui, ó. Então eu vou conseguir de alguma forma visualizar isso, tá vendo? Ó, eu tenho essa conectividade. Ela fechada assim, eu tenho essa conectividade. Ela aberta, eu não tenho essa conectividade. Aí para que serve isso? Serve justamente para a gente conseguir permitir a corrente passar por aqui, tá bom? Então, os outros botões, como é que eles funcionam? Basta a gente descobrir. Esse aqui tem um terminal, né? E ele já tem um LED. Então, possivelmente, esse terminalzinho aqui, olha, ele vai funcionar permitindo a passagem ou não. Aqui, esse botão, é bom olhar o manual, mas se vocês fizerem como eu compro na China, né? E tem um monte de botão aqui para descobrir, vocês vão ter que testar. Então, olha só, eu vou testar ele assim, ó, ele ligado. Então, ligado, ele tem conectividade, tá? Então, deixa eu testar esse aqui, ó. Aqui não tem e aqui tem. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se vier uma corrente, né? Se eu tiver um circuito que faça o seguinte, ó, que venha aqui, ligue aqui e saia aqui, é a mesma coisa quando ele está ligado, deu ter isso aqui, ó. Perfeito? Então a corrente vai vir e vai passar por aqui. Se eu apertar aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu apertar aqui, ele abriu. Então, se eu tiver outro circuitozinho aqui, que passa aqui, que pega essa corrente, pega essa aqui, o que vai acontecer aqui? Aqui é a mesma coisa que eu ter esse exemplo aqui, ó. Ele está em aberto. Eu não tenho passagem de corrente aqui, não tem, não funciona, tá bom? Então, basicamente isso. Então, aqui nesse botão, ó, eu tenho para cá. Aí, para que serve esse aqui? Esse é um terminal negativo, né? E aqui eu vou passar o positivo para poder acionar o LED dele. Então, vamos testar. Vamos verificar aqui. Aqui eu já sei que eu vou pegar 9 volts, então vou pegar um negativo desse e vou pegar um positivo desse aqui. Então, olha só, se eu ligar ele, ligar ao contrário, né? Se eu ligar ele acende o meu LED, tá vendo? Então, nesse caso, ele tá ligado. Então, ele tá passando daqui, tá vindo para cá. Tá vendo que é o mesmo sinal, ó? E se eu desligar ele, o que está passando aqui não vai passar para cá mais, ó, tá vendo? Ó. Então, para eu deixar o botão aceso sempre, eu tenho que fazer isso aqui. Para eu deixar ele aceso só quando estiver ligado, eu tenho que deixar ele aqui, ó. Então, se eu vier aqui, eu tenho isso. Então, basicamente, o que eu estou permitindo aqui é a passagem da corrente, tá bom?
Esse botãozinho aqui, ó, ele é bem mais interessante, ó. Vamos para esse aqui. Esse botão aqui, ó, ele tem 4, né? 4 terminais. Ele é um botão que eu aciono ele ou desabilito. Então, o que vai acontecer? Se ele tiver alto assim, eu tenho um terminal 1 e 2. Então, terminal 1 e 2, o que vai acontecer? Ele está permitindo. Então, quando ele está assim, ele está permitindo essa passagem aqui. Vamos ver o terminal 3 e 4. Não mudou nada. Então, se eu apertar o botão, o que ele vai fazer? Ele não permite aqui, tá vendo? Ó, não permite aqui. E aqui, ele não permite a passagem também. Então, são terminais diferentes. Olha que legal. Então, o que acontece aqui? Que basicamente eu tenho que nessa passagem aqui, eu habilito ou desabilito ela acionando o botão. Ó. Então, vamos verificar. Olha lá. Então, aqui está passando corrente. Vamos dizer que aqui está passando corrente. Se eu vier e apertar o botão, ele já não passa mais corrente. Beleza? Então, basicamente é isso. Olha só que legal. Vamos verificar esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho, se você visualizar bem próximo aqui, ó, aqui tem um mais, né? Um mais e aqui tem um menos. Então, possivelmente, essa perninha aqui é o mais e essa perninha é o negativo. Então, eu vou jogar aqui uma fonte DC. Eu já sei que esse botão é de 12 volts. Então, essas perninhas aqui, ó, positiva, cadê? Negativa e positiva, é para acender esse LEDzinho que ele tem um LED aqui. Tá? Eu não quero acender LED agora, eu quero entender como funciona. Então, aqui, vamos verificar como é que o botão tá. Então, se ele estiver não pressionado, ó, então aqui é um terminal. Se ele não estiver pressionado, ele não está habilitando. Tá bom? E se eu tiver com ele pressionado, o que vai acontecer agora? Se eu tiver com ele pressionado, ele permite. Então, o que ele está fazendo? Olha só que legal. Ele tem um positivo e um negativo. E aqui, quando eu pressiono ele, ele permite a passagem dessa corrente aqui para cá. Tá bom? Então, e esse aqui, ó, ele vai permitir a passagem dessa corrente aqui para cá. Olha que legal. E esses dois terminaizinhos aqui vai ser justamente para eu acender o meu LED. Então vamos verificar. Eu tenho aqui e aqui o botão acionado aqui. O botão acionado aqui, eu tenho essa historiazinha. Já verifiquei, vamos pôr o LED. Então, o negativo é aqui e o positivo é ali. Então, olha só, vamos verificar aqui, ó. Então, eu tenho um botão, né, aceso, porque eu alimentei esses terminais e aqui eu tenho ele funcionando, permitindo essa passagem de corrente aqui, ó, nesses terminais aqui, ó, daqui para cá.
né? Compreendido como funcionam os botões, a ideia agora é o seguinte: vamos jogar energia nessa corrente passando e como a gente recebe essa corrente, esses no Tinkercad. Vou precisar de um interruptor, tá bom? Aqui esse interruptor vai funcionar da mesma forma que eu expliquei essa criança aqui, esse botãozinho aqui, eu tenho aqui, ó, esses dois terminais, tá vendo? Esses dois terminais aqui, e ele vai funcionar justamente igual eu mostrei lá no vídeo, na aula prática. Aqui eu vou precisar de um Arduino. Vou inserir também um multímetro para a gente visualizar. E inicialmente vai ser isso, tá? Por exemplo, aqui no multímetro, esse botãozinho aqui, eu vou dizer que ele será acionado no 2, tá? Então eu vou ligar esse terminal aqui no 2, vou tentar deixar como esse sinal. Vou passar os 5 volts, né, lá para cima, lá para cima, volts lá para cima, e aqui no meu terminalzinho aqui, ó, eu vou usar um multímetro justamente para eu verificar qual o sinal que está chegando lá no meu terminal número 2. Tá bom? Então aqui eu vou deixar aqui como vermelho para eu saber qual o valor que está chegando lá em cima. Então vou clicar aqui para visualizar o código dele. Vou clicar aqui para visualizar o código. Vou mudar de blocos para texto, tá? Aqui já vem um textinho padrão e agora eu vou começar a programação. Então, basicamente eu quero ver o sinal que está chegando no meu 2. Então eu vou precisar de um pino do botão, que eu vou chamar de 2, que eu vou saber que é a pinagem 2. Vou também pedir um estado do botão, para eu saber como que está chegando. Esse aqui eu não preciso agora, então vou ter que pôr um pmode aqui do pino do botão 2. Opa, do pino do botão. Aí vem, o pino do botão é saída ou entrada. No meu sistema aqui vai ser entrada, justamente porque eu vou passar esse dado para ele. Então eu vou pôr entrada aqui. Esse códigozinho que eu posso comentar, que eu não vou utilizar ele agora. É sempre bom pôr um delay. Eu vou deixar um delay de 1 segundo para a gente visualizar. Tá? Então aqui é o seguinte, ele vai receber. Então se eu fizer esse aqui, ó, digital read, vou pôr o pino do botão. Eu quero jogar isso aqui para minha variável. E agora eu quero executar. Então vamos visualizar aqui. Pino do botão. Ah, pino do botão. Então, vamos visualizar aqui. Vamos visualizar aqui, ó. Então, quando eu aciono o botão, eu estou passando para cá 5 volts, ó. Tá? Professor, você executou, mas eu não consigo visualizar aqui. Então, aqui tem um macetinho que a gente pode fazer, que é o seguinte, é pôr o serial justamente como forma de output, né? Para a gente visualizar o que está chegando nessa variável aqui, ó, estado botão. Então, quando eu dou inicial,
print LN, professor. Então, quando eu executo ele, eu clico aqui no monitor e ele está visualizando, ó, mostrando aqui, está imprimindo essa variável. Então, inseri aqui essa setup aqui e agora eu mandei imprimir, ó, 0, 0, 0. Agora, quando eu mudo, ele joga alto, tá vendo? E aí ele imprime 1. Olha só que legal. Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho na minha variável estado botão, eu já tenho um controle. Então, eu posso fazer um condicional, olha só. Eu tenho um valor que eu estou recebendo justamente quando eu aperto o botão. Como é que eu passo informação? Eu puxo esse dado dos 5 volts aqui, jogo no meu botão para ele fazer com que a corrente passe e que permita, né? Jogue 5 volts aqui, tá bom? Então, se ele for alto, posso usar assim, né? Ou posso usar assim. Eu vou usar um, porque é justamente um que a gente viu aqui. Ele pode fazer alguma coisa, ó. Faça alguma coisa. Se não, faça outra coisa. Faça outra. Agora eu já posso apagar esse aqui. Então, olha só que legal. O que eu posso fazer aqui para visualizar que de fato ele está acionando ou não? A gente já viu na aula passada que a ideia é sempre brincar com o quê? Com um LEDzinho. Então, o meu LED, eu vou ir no terminal aqui do ground, né? A gente já fez isso na aula, tá? Se vocês não lembram, vocês podem acessar. Vou testar, né? Antes de ligar ele ali, eu vou testar ele aqui e vou verificar se ele acende. Se eu fiz a ligação correta. Então, joguei nos 5 volts aqui. Joguei no GND e ele não acendeu, né? Vamos visualizar de novo. E ele não acendeu. Então, eu vou puxar, né, o resistor, vou puxar o LED, que eu vou acionar eles por aqui. Então, de fato, aqui eu vou testar ele, vou jogar aqui. Vou jogar aqui no 5. Vou testar, ver se ele vai ligar. Beleza, ele ligou. E agora quem vai controlar ele vai ser, vou pôr na minha, vou aproveitar o código lá e vou pôr na minha linha, minha porta 13. Só 13. Aí. Beleza, vamos fazer o seguinte agora. Agora, se eu apertar, ele não vai acender. Por quê? Eu botei ele numa porta digital. Eu tenho que forçar agora, mostrar para ele que, olha só, o meu pino do LED, ele está na porta 13. A minha porta 13, que é a mesma coisa aqui que o pino do LED, é saída, certo? E eu quero fazer o seguinte, quando ele for, aí eu vou fazer o seguinte, quando for por baixo, quando ele for baixo, porque ele já inicializa no baixo, né? Quando ele for baixo, eu quero que o meu pino LED acenda. Se não, meu pino abaixe. Então vamos verificar. Executou. Aqui, ó, não está passando nada, tá? Então quando eu aciono ele joga para cá, ó.
ele apaga, tá vendo? Quando eu volto para cá, ele acende meu LED e aqui também imprime. Então ele está fazendo justamente o que a gente pediu. O que é legal aqui? O legal é o seguinte, eu tenho um botão que eu estou jogando essa informação para o Arduino. E por que eu estou jogando essa informação para o Arduino? Basicamente porque eu quero que o Arduino tenha um controle. A gente vai aprender o relé e a gente vai com esse controle acionar o relé ou não. Isso é muito legal. A gente pode fazer, por exemplo, via hardware aqui, sem precisar do Arduino. Quer ver? Olha só, se eu vier aqui e tiro isso aqui, tiro, venho aqui, põe a bateria, ó, a minha bateria, eu vou passar aqui, e aqui eu vou jogar aqui como se fosse o vermelho e o amarelo. Então vamos lá, vamos executar. Então se eu passo para cá, eu consigo acionar e entender a lógica, principalmente verificar que a gente está usando o Arduino justamente como uma unidade de controle, né, de programação, porque eu quero, por exemplo, se eu quisesse esperar e verificar outra coisa, eu poderia no Arduino, porque eu tenho isso numa variável que está na minha memória em execução. Então essa é a parte interessante do Arduino. Eu quero que vocês verifiquem, testem e esperem as próximas aulas, que a gente vai usar potenciômetro e a gente vai usar o relé. No relé, depois que a gente aprender a usar o relé, a gente pode acionar motor, a gente pode acionar energia elétrica, ligar ventilador, ligar lâmpada, som, enfim, fazer uma imensidão de atividades, tá bom? Eu espero vocês e aguardo alguns comentários aqui justamente para poder explicar se vocês gostam dessa parte prática ou não. Eu fiz um teste, né? Mostrei os botões, mostrei como funciona e espero que tenha sido claro. Então comenta aí, curta aqui e verifique se essa aula está sendo ideal para vocês ou não. É só comentar que a gente vai adaptando as coisinhas. Tchau, tchau!